Bem, nós temos. Alguém tem pauta aí? Bem, alguém não tem, eu vou colocar uma pauta aqui, o cara me indicou, e eu defini lá, certo? Agora não sei se está correto. Uma empresa do Simples Nacional, ela tem a prestação de serviço e tem material aplicado. Ele vai receber material aplicado e prestação de serviço. Pergunto, o PIS é calculado, o PIS não, o Simples Nacional, os impostos, é calculado sobre o valor total da nota com o material aplicado? Alguém pode responder para nós? Pode falar, Eu, ó. Tá. eu acho que eu já. Eu não tô. Minha lembrança é bem vaga, mas eu acho que eu já participei de uma situação dessa e a prefeitura ela não aceitou calcular o imposto só sobre o serviço. Ela exigiu que fosse calculado sobre o valor total da nota. Mas assim, aconteceu comigo, mas eu não tenho certeza, não lembro, tem muito tempo. Mas eu acho que foi mais ou menos isso aí. E os outros impostos? PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. Não, o que eu sei mais ou menos é só sobre o simples mesmo. A minha situação Leandro, é só fala. sobre o simples. Leandro, Opa, boa noite a todos os colegas. boa. Geraldo, pode sim. Tem previsão no Código Tributário Municipal de Goiânia, no tocante ao tributo do ISS, redução da base de cálculo do ISS em 40%. Então, lá no PG das D, lá naqueles box, você pode chegar no box do ISS e clicar em redução. Na verdade, se a nota fiscal de serviço ela já vier com a redução, ela já fazer a leitura da redução, quando você importar para o software já tem que fazer essa leitura da redução. Escuta, mas eu estou pegando os outros impostos. PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, CPP. Não, não. Piso, a redução é só no tributo ISS. Não, estou O perguntando os piso. outros impostos. Hã? Os outros impostos também. Quando foi calcular o Simples Nacional, Hum. quando foi calcular o subnacional, eu posso até reduzir, mas isso aí, certo, é uma coisa, certo, que a prefeitura pode aceitar ou não, certo? Agora, os outros impostos, PIS, COFINS, contribuição social, é calculado sobre o valor total, né? Sim, o PIS, o COFINS, o imposto de renda e a contribuição social é calculado sobre o total. Agora, o ISS, para as atividades, para aqueles itens de serviço ali, o 7.02, que envolve a área de construção civil e serviços auxiliares da construção civil, e salvo engano, o 7, parece, parece que o 14 ponto alguma coisa, não lembro de cabeça, mas o 7.02 é a área ali de construção civil, é o item de serviço. PIS, COFINS e imposto de contribuição social sobre o total da nota. O ISS é uma caixinha, um box lá do PG das D, do Simples Nacional, que se reduz o ISS. Na verdade, é igual eu falo, se a nota fiscal de serviço da Prefeitura de Goiânia, é, ela não, eu acredito, não sei se ela faz isso automático. Eu acredito que tem que colocar na mão lá na hora que estiver fazendo a nota, tem que editar e fazer essa redução para poder a nota enxergar a redução da base de cálculo do ISS. Mas o restante dos federais é cheio mesmo, é sobre o total da nota. Certo. E ele não pode reduzir na nota, não, porque o federal, os outros impostos, ele é sobre o total da nota, então ele tem que pegar o total da nota e o programa reduz, né? Sim, porque o PIS e o COFINS é sobre faturamento, né? É. PIS e COFINS é sobre faturamento. E o imposto de renda e a contribuição social é sobre o total. Agora, suponhamos que, eu não sei se você está falando da área de construção civil, se o ramo aí em questão da empresa é essa, mas suponhamos que se fosse uma empresa do lucro presumido, aí tem um detalhe, muda os percentuais de presunção, ele pode reduzir de acordo com a empreitada. Existe uma previsão legal lá na Receita Federal. Um exemplo só. Se a empreitada for total, aí você reduz o imposto de renda. O imposto de renda você trabalha com 8 e a contribuição social com 8.
8 e 12, né? Se for empreitada parcial, você trabalha com 32. 32 vezes 15 no imposto de renda e 32 vezes 9 na contribuição social. Mas aí só no caso do lucro presumido ou no lucro real anual. Aí, dependendo do tipo da empreitada, você pode reduzir, mas no Simples Nacional, os federais não tem previsão legal para reduzir, não. Alguém mais quer falar a respeito do assunto? Próxima pauta. Quem tem pauta aí? Quem tem pauta? Pauta, pessoal. Todo mundo está sabendo de tudo, né? Verão. Pode falar. Abrão, fala. Leandro, abre o seu microfone. Opa. Pode falar, Abrão. Abrão? É o Abrão que levantou o braço. Não, então beleza. Abrão, pode falar. Pode deixar o Leandro falar primeiro. Então fala, Leandro. Não, na verdade, eu só queria tirar uma dúvida nos colegas aí sobre o cotidiano, só para me tirar uma dúvida. Essa questão de pedir para publicar número oficial, uso do solo, como é que funciona na prática? Se for lá no CRC, já publica o número automático, ou não publica, o CRC só faz encaminhar para a prefeitura como um pedido do CRC. Como é que isso está funcionando na prática? Alguém pode responder para o colega? Tá. Sim, lá no CRC publica, viu? Na hora. Número oficial. Inclusive, uso só número oficial mesmo. Eu já fiz várias vezes lá. Ah, tá. E assim, deixa eu perguntar uma coisa para os colegas aí também que tá nessa rotina. O fato de você chegar lá no CRC e pedir para ele publicar um número oficial, tem alguma responsabilidade aí do profissional que está pedindo para publicar esse número oficial? Ou lá ainda tem alguma checagem antes dele fazer essa publicação? Não tem não. Ele vai pedir para você se você tem a foto da área, né? Se não tem, ele vai olhar às vezes ele olha no Google Maps mesmo, a área lá e publica. Só vai pedir a foto, alguma coisa, mas assim, que eu saiba, não tem nenhuma responsabilidade. É normal, né? Um processo comum. Ah, tá. Não, então tá certo. Obrigado aí. Abrão, fala. Everaldo, boa noite a todos. Sobre arrendamento. Uma empresa jurídica, quando ela recebe aluguel de imóveis próprios, ela não pode entrar no Simples Nacional, né? Mas uma empresa que tem uma fazenda e recebe arrendamento é mais ou menos similar. Eu entendo que também não pode entrar no Simples, mas na legislação não está previsto isso. Só fala em aluguel, né? Alguém pode falar alguma coisa sobre isso? Alguém quer responder para o colega? Só um detalhe, Abrão. Só fazer um detalhe aí no trecho que você falou. Cuidado com aluguel de imóveis próprios. Por exemplo, existe uma possibilidade do aluguel de imóveis próprios enquadrar no Simples Nacional. Vou te dar um exemplo. Se eu alugar um salão que vai ter eventos, mesmo eu loco um salão para o terceiro que vai fazer evento lá. Então, essa locação do meu bem imóvel, esse tipo de locação eu posso enquadrar no Simples. Sem o arrendamento rural. Não. Esse não é arrendamento. Digo assim, você falou aluguel de não, bens próprios. Eu dei o exemplo do aluguel só para fazer a referência do arrendamento, porque é mais ou menos a mesma coisa, só muda o nome, né? Uhum. Entendeu? Só porque a legislação fala em aluguel, né? E a outra é arrendamento. Outro arrendamento. A empresa jurídica tem uma fazenda, ela está arrendando e a gente tem a dúvida se pode entrar no Simples Nacional ou não. A legislação fala em aluguel de imóveis próprios.
Arrendamento não fala. Agora, arrendamento e aluguel é mais ou menos igual, né? Na verdade, tem que tomar cuidado com esse arrendamento, né? Porque ele pode ser um leasing, né? Não, é arrendamento, arrendou para a pessoa plantar lá, outra pessoa jurídica plantar e recebe por aquilo. Abrão, que aluguel é uma coisa, o outro arrenda, a pessoa planta e combina lá tanta saca por hectare. Existe aluguel de bem rural? Existe aluguel de pasto. Aluguel de pasto. O outro chama arrenda. Quando você arrenda para a pessoa plantar e recebe em quantidade de saca, de milho, de soja, Vamos café. perguntar o Google aí, pessoal. Aí é um arrendamento, né? Fala em arrendamento. A legislação do Simples Nacional não fala. Qual a diferença entre arrendamento e aluguel? Como a legislação não fala só em aluguel, ela não fala em arrendamento, porque o arrendamento ele não é fixo, ele é anual e então recebe tanta saca por hectare, etc., e o preço muda, entendeu? E aí pode no Simples Nacional ou não pode. Alguém quer responder para o colega? Olá, Vanildo. Boa noite a todos. Abraão, me tira uma dúvida. É uma empresa, é um CNPJ que está arrendando de outro CNPJ, os dois são atividade rural, é isso? Os dois são atividade rural. Tá. E aí, se eu estou querendo saber se essa empresa que está arrendando, que está recebendo, que é a dona do imóvel, se ela pode enquadrar no Simples Nacional, é isso? Exatamente. Eu faço outra pergunta, independente desse negócio de arrendamento. Uma empresa rural, nesse caso aí, é uma agroindústria, ela é o quê? Porque, além desse, ela tem que outras atividades? Ou simplesmente vai criar uma empresa só para isso? Vou criar uma empresa somente para isso. Porque receber na pessoa física fica muito caro. Abraão. Eu entendo, seu Abraão, que vai ser uma empresa comum, não vai ser uma empresa rural, pelo simples fato de estar arrendando uma terra rural. Porque ela não vai mexer com atividade rural. Então, não se enquadraria nesse conceito de rural, e sim aluguel de imóvel, de terra, essas coisas. Mas aí a legislação fala aluguel. Aluguel, aí a minha dúvida é essa aí. A legislação não proíbe a palavra arrendamento. Abraão. Agora é similar, né? O que fala o Google aqui, né? Pode falar. Qual a diferença entre arrendamento e aluguel? Muitas vezes o processo de arrendamento, de arrendar um bem, pode ser confundido com o simples aluguel. Porém, a diferença entre os dois está na possibilidade do arrendamento, no final do contrato, comprar definitivamente o bem. Mas esses contratos de arrendamento rural, tanto pessoa física como jurídica, nesses contratos eles não rezam essa questão, né? Pois é, se ele não reza, então é um aluguel normal. Sei. Porque o arrendamento, a diferença de um outro é que no arrendamento tem uma cláusula que vai comprar ou não vai comprar. Sei. Fala, Vanildo. Eu consideraria isso aí um aluguel independente, esqueceria esse nome de arrendamento e consideraria como uma receita de aluguel e verificaria as regras aplicáveis, se pode ser optante do simples ou não, independente de estar lá no meio rural. Aluguel de bens imóveis não pode, né? Aluguel de bens imóveis próprio não pode. Tem essa deixa que o Leandro falou, né? Se não é esporadicamente. Entendeu? Se a pessoa faz isso esporadicamente, para um, para outro, aí a legislação permite. Mas se for esse aluguel que recebe todo mês, fixo aí, a legislação então, proíbe. Nesse caso específico, ele não pode, porque está arrendando o bem próprio, né?
Está Abrão, rendendo bem vou próprio. complementar 123 de 2006, no artigo 3º, parágrafo 4º, em um dos itens lá das empresas que não poderão se beneficiar do Simples, ela fala sobre arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil está vedado de se beneficiar. Sei. Aí arrendamento rural é considerado mercantil ou não? Eu acredito que não, porque mercantil ele vem de É, mercância, deriva de é mercância e deriva de mercância, né? mercadoria, né? Porque normalmente o arrendamento, às vezes a pessoa recebe em mercadoria e depois ele vende, né? Ou às vezes recebe em dinheiro, aí depende da combinação. Na lei cita arrendamento mercantil, ele não cita arrendamento rural, né? Então, Sei. lá no parágrafo 4 não tem essa vedação, não tem essa previsão para não encaixar Não no... tem. Não Não tem. tem, né? Mas gente, como é similar, a gente fica em dúvida, né? Mas aí, Abrão, eu te oriento o seguinte, aí o que que acontece? A gente pode evoluir na pesquisa, assim, pode ir para uma solução de consulta, ver se tem alguma solução de consulta COSIT da Receita Federal que trata desse assunto, para ver qual é o entendimento. Ô, Leandro, É. pergunto, o arrendamento, ele paga ganho capital? Não, na pessoa física não, Everaldo, é carnê-leão. Caneleão. Ele só paga ganho de capital se ele guardar o bem e vender Tá bom. posteriormente. Eu pergunto, vai pagar o carnê-leão, certo? Então, ele não é considerado mercantil, é uma mercância. Não é principado de comércio, certo? Ó, ele pode praticar lá e vender, comprar e vender boi, é um ato de comércio. Né? Mas a pessoa que recebe, Everaldo, entendeu? Eu, particularmente, não me arriscaria, certo? Eu tô nessa situação aí, fazer e levar para o lucro presumido melhor. Até porque não vai ter funcionário, entendeu? Mas eu posso fazer uma pesquisa mais apurada, Abrão? Sim, eu Posso também Federal tenho outras fontes? pesquisado isso aí bastante. E solução de consulta COSIT, algo fora da Lei Complementar 123, que lá eu só localizei arrendamento mercantil, né? Mas eu posso fazer uma Mas vai ser pesquisa difícil outras mais fontes. achar um especificamente, pode. Eu garanto que não vai achar. Se achasse, o Abraão já está sabendo. Porque essa questão aí, Everaldo, é o seguinte: a pessoa tem a fazenda há muitos anos, ele criava gado, né? Porém, agora com essa questão da soja, o milho, tá aí, ele achou melhor arrendar. E já veio os contratos e vai ser um valores bastante elevado. Então, ele agora vai viver de arrendamento. Então, na pessoa física, fica muito caro, né? E a pessoa jurídica, então... Porque é carnê-leão e se guardar e vender depois é ganho de capital. Então, aí tributa né? E se eu botar na pessoa jurídica lucro presumido, ajuda muito, né? Porque lucro real não tem despesa, não tem como. Não tem despesa, e ele vai entrar lá no 8%? Agora não tem nada, não. Até agora não tem Abrão, nada. ele entra no 8% ou 32%? Não, estava. No 8%, né? Não. Aí vai ser 32%. 32%. Mas 32%, o benefício é grande demais, né, cara? Ele não tem empregado, não tem nada. Eu acho que é bem melhor deixar no presumido. Aí, Everaldo, se ele receber a mercadoria, guardar para revender, já entra na questão mercantil, né? Amanhã. Olha, eu quero dar em casa. Tá certo. Everaldo, em vez de receber em dinheiro, se ele pedir para receber em saca de soja, saca de milho, saca de algodão, guardar esse produto para revender depois, aí ele entra na mercância, né? Aí pode ser 8%, né? Transforma no 8%, né? Receber mercadoria, né? Exatamente. Se ele receber mercadoria, guardar, negociar ela depois, que normalmente eles fazem isso esperando preço, né? Então, aqui o caminho aí é presumido e mercantil. Porque isso aí hoje, Everaldo, está acontecendo demais. É muita coisa. Essa questão hoje de arrendamento rural cresceu muito, mas muito mesmo, porque
A pessoa tem a terra e não quer tocar, aí tem as pessoas interessadas em pegar a terra e desenvolver o projeto de lavoura, né? Simples nacional está quase descartado, porque, Tá. como o Leandro falou, é mercantil, e se ele pegou a mercadoria, é mercantil, pronto. Está descartado, Leandro. Vamos estudar mais, né? Estou satisfeito, por enquanto eu me dou por satisfeito. Falou. Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? Everaldo, Fala. sobre um planejamento tributário mesmo. Só uma dúvida e uma curiosidade. Construir casas para vender financiada pela Caixa. Alguém já trabalhou, tem algum cliente que mexe com isso? É melhor abrir empresa no lucro no Simples Nacional ou fazer a casa ali na pessoa física mesmo? Eu não sei quem que respondeu isso aqui da última vez. Você, Abrão? Não, né? Sim, Everaldo. Nesse caso aí, ele não pode na pessoa física. A legislação é bem clara, tem que ser pessoa jurídica. Ou abrir aquele CNPJ de pessoa física equiparado à pessoa jurídica. Mas não é aconselhável fazer isso aí, não. É melhor abrir uma empresa. Porque se a pessoa física negociar 2 imóveis por ano ou 3 em 5 anos, a legislação fala que é obrigatório abrir empresa. Entendi. Já está descartado, né? Aí outra coisa. Tem a questão do engenheiro, né? Vai ter que ter um engenheiro responsável também pela empresa, correto? Sim. Não tem problema. Lá no contrato social, se você quiser rezar isso, bem. Se não quiser, lá no CREA, você coloca ele como responsável pelas obras da consultora e tudo bem. Ele não precisa ser sócio, não. Entendi. Tá certo. Tá bom. Obrigado, viu? Fala, Vanildo. Não, eu ia só falar, acho que tem uma pessoa aí para estar lavando prata aí, tá o som aberto. Quem é o lavador de prata aí? É o Fábio? Não, tá tudo fechado. Eu tinha um aberto, mas eu fechei. Posso falar, Verão? Pode. Eustáquio, me liga amanhã, que tem uma lei que vai vender essas casas, Minha Casa Minha Dívida, tem um incentivo, a redução é grande. Se for só venda de casa, minha casa, minha dívida lá do governo... Dívida ou bebida? Viu? Tem uma redução lá de imposto significante. Aí você me liga que eu te passo a questão normativa da Receita. Ô, Fábio, Obrigado, foi bem lembrado disso aí. Porque esse incentivo é só para pessoa jurídica, a pessoa física não tem ele. Aí, pai, então não tem jeito não, Fábio. É pessoa jurídica mesmo. Pessoa jurídica. Benefício. Pessoa jurídica. Então o Eustáquio precisa ligar entre a pessoa jurídica e acabou, né? Não, a IN é para pessoa jurídica, o benefício. Tá. Ótimo. Obrigado, Fábio. Falou. Alguém quer falar mais? Alguém quer falar? Eu quero de novo. Fala. Faz tempo que eu não apareço aqui, mas agora eu vou ver se eu firmo. Eu tô com um caso aqui que eu fiquei até meio indignado, né? Que o Estado está protestando os clientes que estão devendo ICMS. Não tem nada que a gente possa fazer para ajudar, porque além do Estado protestar, ele está protestando em todos os cartórios de protesto. Além do cara tá com problema para pagar o ICMS, ainda tem que pagar a taxa de cartório para tirar o protesto, e são vários cartórios. Pergunto, é legal ou não é? Se for legal, não tem jeito de eu mexer em nada, né, cara? Legal né? Porque tá devendo. Infelizmente, nós, classe contábil, o que podemos fazer, né? Infelizmente, né? Vanildo, fala. Colega, isso aí não tem pra onde correr, não, viu? Não, já foi, se eu não estiver enganado, o próprio STF já decidiu que os estados podem fazer isso. Além de lançar na dívida ativa, cobrar extrajudicialmente via protesto em cartório, essas coisas. Eu não sei se pode pôr nesse negócio de SPC e Serasa, mas cartório não tem pra onde correr. Se eu não estiver enganado, o STF decidiu que isso é legal. Se o STF decidiu, não tem pra onde correr. E o pior é que o Estado está protestando em todo tipo de cartório que tem de protesto, ele está metendo um cara lá. Deixa eu dar um pitaco aí nesse negócio aí.
É o Fala. seguinte, nós, como contadores, nós temos a vinculação com a Receita Federal, com a Cefaz, com a Prefeitura de Goiânia, e eu tenho a procuração pelo DTE da Secretaria da Fazenda. O que a gente faz? Olha, de 10 em 10 dias, a gente acessa tanto o site da Cefaz, vai lá no DTE e verifica. Aí não tem como o colega estar falando aí se foi protestado, porque tem a informação lá dentro do DTE. E lá no DTE funciona como caixa postal. Nós temos uma lei aí, o Vanildo pode até me ajudar aí, quando eles postam lá a cobrança e a empresa em 15 dias não responde lá dentro do DTE, é considerado como recebida aquela notificação. Então, o colega que está questionando esse protesto, é bom ele ter a procuração do seu cliente via certificado digital, que é o DTE da Secretaria da Fazenda, para ele verificar. Vai ver que lá tem uma cobrança já efetivada lá dentro do DTE, e essa cobrança não foi, aliás, pode ser que passou batido, que não tenha sido feito a leitura dela, e aí então a Secretaria da Fazenda considera, de acordo com a legislação, que aquilo foi lido dentro do prazo de 15 dias. Então, alertando a todos os nossos colegas que chequem o caixa postal da Receita Federal, da Prefeitura de Goiânia. Você entra lá na Prefeitura de Goiânia, você pode fazer pelo acesso, via certificado do contador ou via certificado da empresa, colocar o acesso das suas empresas e você verificar. O que acontece? De 10 em 10 dias eu verifico na Cefaz, verifico na Prefeitura e verifico na Receita Federal. Tudo aquilo que tem de informação que eu clico lá, ele me dá um start, né? Que aquela informação que a Receita está fazendo uma cobrança, que foi feita a leitura naquela data. Aí eu envio para o meu cliente. Então, eu servi para alerta aí os nossos colegas para que todos eles aí pudessem fazer esse tipo de solicitação aí do seu cliente via certificado digital, para que você pudesse ter acesso a esses órgãos governamentais aí desses 3 níveis, para não ficar nessa mesma situação que ele está fazendo aí. Eu tive clientes, não são todos os cartórios de protesto. Eu acredito que aonde a empresa tem a sede dela que está sendo feito o protesto, tá? No cartório de protesto da cidade. Às vezes no interior não tem cartório de protesto, e protesto na cidade mais próxima, tá? Tá ok? Só isso aí, presidente. Obrigado, Otávio. Fala, Vanil. Otávio, eu acho que a questão dele não é nem assim que pegou de surpresa. Eu acho que o cliente, pelo jeito, já está ciente da dívida. Talvez tenha criado mais dificuldade para a empresa estar no cartório do que simplesmente estar na dívida ativa, né? Pode ser que no cartório crie mais dificuldade a questão de conseguir algum empréstimo, os bancos, alguma coisa desse tipo. Talvez a pergunta dele seja, tem como pelo menos tirar do cartório e deixar lá só na dívida ativa? Acho que a pergunta dele foi mais nesse sentido. Foi. Mas a questão do DTE, você pode, por exemplo, lá, se cadastra lá um e-mail, lá na Receita Federal você pode pôr um e-mail, na Prefeitura eu não lembro se pode, tudo que é postado, pelo menos na Receita, e no DTE do Estado, é enviado para esse e-mail lá, foi postado aqui um documento aqui para essa empresa. Esse e-mail lá vai receber toda vez que for postado. Aí tem esse prazo realmente que você falou, no caso do Estado. Se não abrir, depois de X dias que foi postado, é considerado como você foi notificado de qualquer jeito. Então tem que acompanhar realmente. E vai para o cartório e pronto. É isso aí mesmo. A minha dúvida é essa aí mesmo. Na verdade, não é nem dúvida, é a indignação, né? Porque o cara agora não consegue comprar. Mas é assim mesmo. Falou, tchau. Considerado como lido, Vanildo. Passou 15 dias, é considerado como lido, né, lá no sistema. Desculpa, Abrão. Desculpa, só Abrão. Viu, Estaca? Aí é o seguinte, essas dívidas do governo, tanto municipal, Previdência, federal, eles estão encaminhando muito rapidinho também para um tal do CADIM.
caiu no cadinho, a Alguém sujeito não mais tem consegue pergunta? nada. Entendeu? É verdade, Sabrão. Feito Obrigado. cadinho lá é pior do que cartório. É Entendeu? verdade. É Então pior não tem mesmo. como. E quando você limpa lá, demora uma década para resolver, né? Para colocar é rapidão, mas para E sair, no cadinho é difícil baixar, é enrolado pra caramba. é verdade. Alguém mais tem pergunta aí para nós? Everaldo, Ah. eu tenho um questionamento aí. Provavelmente todos viram aí que teve um escritório amigo nosso aí, que teve um problema aí que a Justiça do Trabalho aplicou uma multa nele, a Previdência não deixou o funcionário aposentar, porque o funcionário ia falecer vítima de Covid. Provavelmente todo mundo teve esse conhecimento aí. Aí a Previdência recusou tudo e o funcionário, hoje o escritório está arcando com todas as responsabilidades de aposentadoria, ainda uma multa de R$ 60 mil. Eu gostaria de alertar a todos aí, para a gente questionar e alertar os nossos clientes, tudo no sentido seguinte: hoje, pelo fato de você não fazer o programa de medicina do trabalho, se você não tiver ele adequadamente, e acontecer um problema com o funcionário, a Previdência está recusando aposentar ele ou seus herdeiros. Então, esse negócio está ficando sério, já tem outros casos aí. Então, você deve ter visto isso aí, e isso aí não tem retorno, gente. Os clientes têm que cumprir hoje as normas trabalhistas à risca, porque se não cumprir essas coisas, a Previdência está recusando. Já conversei com um advogado que trabalha na área previdenciária e tudo, Abrão, está acontecendo demais, e não tem jeito de derrubar. O que o Abrão está falando é o SST, né? Se a gente não falar para o cliente, a gente pode ser responsabilizado? Não, o escritório não, eu estou falando o cliente, né? Ele não faz o programa de medicina do trabalho, que hoje está todo mundo obrigatório. E mais, ter cuidado com essas questões de hoje de relacionamento trabalhista. Porque a Previdência, se existe falha da empresa, se a empresa falhou, não cumpriu regularmente, a Previdência não quer aposentar o cara e manda para aposentar em cima da empresa, né? Fala, Vanildo. Abrão, uma das coisas que eu mais toco aqui, às vezes converso com um empresário, é falar a respeito disso. É uma área que às vezes a pessoa não dá muita atenção e é uma área que pode facilmente quebrar uma empresa, é a parte trabalhista e previdenciária, porque ali não tem essa demora igual é a parte de cobrar dívida tributária, não. O funcionário põe você ali na justiça, dependendo do que for determinado lá, ter que pagar sem choro nem vela, não tem esse negócio de vou ficar ganhando prazo aqui. Para quebrar uma empresa, se a pessoa não tiver, não pensar, não pôr a mão na consciência, a área mais fácil de quebrar uma empresa é a parte trabalhista e previdenciária, principalmente trabalhista. E, igual o senhor falou de SST, Ave Maria, o que tem de gente que não está nem aí, esse negócio prorrogou, parece que eles não estão nem aí. Não é de hoje que existe as normas regulamentadoras, que tem toda essa questão aí da parte de medicina e segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, tanto de norma, está sendo atualizado, gente que acompanha isso de verdade. Então, e as multas disso aí é uma das multas mais pesadas que tem, essa parte de SST não cumprir. E pode ter certeza, o governo está informatizando tudo isso, todo mundo está achando bonitinho, social, não sei o quê, mas mal está sabendo que lá na frente está caindo na armadilha, minha, porque por um lado, vai melhorar para você aqui, mas para o governo também, menino, vai abrir um leque ali de chover multa em cima de empresa sem sair lá da salinha com ar-condicionado, viu? Everaldo, esse caso que eu estou falando, o funcionário era funcionário do escritório, certo? Isso. É um colega nosso aí, eu até acho que mandei para o Fábio isso aí, que saiu na internet. Então, são 2 funcionários. Um faleceu, o outro parece que não. E ele não atendeu às normas do Covid. Então, a Justiça do Trabalho considerou ele como omisso, aplicou uma multa de R$ 60 mil nele, e a pessoa foi aposentar, a Previdência recusou
mesmo que as pessoas estavam com carteira assinada, aposentar por omissão da empresa. E jogou a responsabilidade da aposentadoria lá para cima do escritório. Escute, ele é empregado do escritório. E qual foi a omissão dele? Foi na Convide, trabalhou com fechado, trabalhou tudo fechado, uma série que ele não cumpriu, você entendeu? Entendeu? A pessoa trabalhou nos dias que não podia, totalmente fechado, as portas tudo fechadas, então totalmente fora dos parâmetros, né? E aí caiu nessa armadilha aí. Foi aqui em Goiânia? É aqui em Goiânia. Eu vou ver se eu acho isso na internet, Everaldo. Vou mandar para você. Já tem uns 60 dias isso que eu vi, entendeu? Eu acho que eu mandei para o Fábio. Tá sabendo, Fábio? Saiu. Eu vou vou procurar aqui. Se eu achar ruim, eu envio para você, tá, Everaldo? É sério isso aí, gente. Na época eu vi, Bruno. Você viu, né, Fábio? Eu vi, Pois é. Por isso que a gente sempre prega, certo? Que e não é só o caso, viu? E não é só o caso de Covid, não. É questão de não atentar para periculosidade, para insalubridade. É tudo. Também. Se você não andar certo com as legislações, a Previdência está pulando fora do negócio. Por isso que eu prego aqui sempre, a pessoa trabalha em casa, pronto. Eu estou com 2 aqui fazendo esse teste, Everaldo. Parece que está dando certo. Pois é, eu prego isso. Se é possível trabalhar em casa, por que presencial? Será que vai produzir mais? Essa é a minha ideia, que todos trabalhem em casa, certo? Acabou. Eu pode ter o controle de tudo isso, gente. Vanildo, fala. Que for possível é bom, viu, Everaldo? Ué. Porque hoje o deslocamento de um funcionário é complicado, é difícil, pega 2, 3 ônibus, trânsito apertado demais. Fala, Vanildo. Everaldo, eu falo por mim, assim, eu sou leigo nesse assunto, mas eu tenho muita curiosidade, então, ou seja, eu fico vendo vídeo de empresas da área de medicina que dão curso, essas coisas. Outro que, por exemplo, eu recomendo. Tem um canal chamado ENIT no YouTube, que é da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Lá, quem palestra lá é quem vai fiscalizar essa parte de medicina do trabalho. Então, lá eles dizem o que é certo, o que não é. Lá tem explicando lá negócio de PGR, o que é um PGR, explica, tem um monte de vídeo lá sobre essa área de saúde e segurança do trabalho, dando orientação, explicando o que eles pretendem com esse negócio de e-social, o que eles pretendem com esse negócio de FGTS digital, que é eles que vão cuidar disso também. Então, eu recomendo que a pessoa guarde um tempinho e veja lá nessa tal canal do YouTube da ENIT, lá tem um monte de vídeo. Eu não entendo nada disso. Então, dê uma olhadinha lá, porque você vai começar a ter noção disso. Você não precisa ser um expert disso, mas precisa ter noção, até mesmo para orientar os clientes. Está aqui, está orientado, e documente isso, porque amanhã ou depois chegar esse negócio de social, vai chegar a parte de acesso dele, vai dizer, mas você não me avisou, não sei o quê. Igual tem muitos aqui, já mandei comunicado, já expliquei tudo, a pessoa disse, olha, eu não vou fazer isso. Então, a responsabilidade é da empresa, orientado foi. Os que disseram que vão fazer, está entrando tudo certinho para o social, sem problema nenhum. Eu preferi que as clínicas gerenciassem esse negócio de envio, eu só acompanho essas coisas, principalmente para ver se tem alguma periculosidade, insalubridade, alguma coisa que vai impactar na folha de pagamento, no cálculo na folha. Fora isso, a clínica que gerencia isso lá, a melhor coisa que eu fiz foi me trazer isso para dentro do escritório. Eu pergunto para o Abrão ou para o Vanildo, se o cara tem condição de trabalhar virtualmente, ameniza tudo isso aí? Respondo para o senhor. Foi perguntado isso lá no canal da ENIT para um fiscal do trabalho, lá, aquele lá só é fiscal do trabalho, da CIT. Ele disse que não exime a empresa mandar o funcionário para casa, não exime a responsabilidade dela de verificar a saúde e segurança lá, o ambiente de trabalho dele, nem que seja ergonômico, essas coisas. Aí a questão é discutível. Segundo o entendimento da fiscalização, se acontecer algum acidente lá, tem que ser analisado pela empresa. Então, é um assunto até complicado esse negócio aí.
Quer dizer que ele trabalhar dentro do chiqueiro lá e é perigoso. É. Aí a cobra pega ele. Se ele tiver um vizinho com problema lá de salubridade, sobra para a empresa. É. Se Everaldo, correr, o bicho pega. Se pegar, ficou para os cômodos. A legislação sobre esse trabalho fora, ela está precária ainda, né? Não tem nada sobre isso aí. Então, continua mesmo trabalhando em casa, obedecendo todos os procedimentos da Previdência, da legislação trabalhista, de segurança da medicina do trabalho. Não tem jeito. Porque mas se ele trabalha em casa... Não evoluiu ainda, né? Não, se ele trabalha em casa, ele pode ir trabalhar e viver no chiqueiro, mas não pode trabalhar no chiqueiro. Não, aí às 8 horas ele tem que estar à sua disposição, né? Na hora que ele está à disposição, corre o risco. Mas na hora que ele não está dormindo a noite todinha, não corre risco nenhum. Não, aí já corre, mas aí já não é por sua conta, né? Severaldo, tem que ser analisada o tipo de trabalho. Tem determinadas funções que a pessoa pode trabalhar em casa, home office. Tem outras situações que não tem como você dizer que aquela pessoa trabalha em casa, dependendo do que ele vai fazer. Não, Vanildo, estou perguntando aquilo que a pessoa pode trabalhar em casa. Isso aí nós vamos evoluir a legislação. Por enquanto, nada, né? Está em estaca zero. Mas a gente, como se diz, a legislação muda conforme a mudança da sociedade, né? Então, as leis mudam conforme a sociedade vai mudando e vai aperfeiçoando, a tecnologia vai evoluindo. Então, a legislação... Agora, a legislação atrasa um pouco para atualizar, né? Mas, de qualquer maneira, o risco diminui. Se é pequenininho ou grande, se é pequenininho, mas diminui. Porque o ato da pessoa... Acabou esse negócio, o ato da pessoa vir de lá para cá, considera-se acidente de trabalho? Isso aí depende da cabeça do juiz, né? Tem causa aí que o juiz está julgando, né? Entendeu? Você veja bem, a Justiça do Trabalho do Brasil não aceita o Uber ser autônomo. Todo Uber que está entrando na Justiça do Trabalho está fazendo o vínculo trabalhista, né? E a Justiça do Trabalho brasileira está aceitando isso. Mas o ato dele vir lá para cá de ônibus, certo? Pode considerar acidente de trabalho? Eu vi esse dia agora recentemente, Everaldo. Parece que essa questão está no Superior do Trabalho para poder decidir se é ou não responsabilidade da empresa no percurso para a local de trabalho. Tá? Vai haver um julgamento sobre isso agora. Entendeu? Fala, Vanildo. É bom escutar isso, não saber. Everaldo, isso parece que tinha uma MP lá que tinha acabado com isso, mas eu acho que a MP perdeu a validade, não foi votada, ou então foi votada e não foi aprovada essa parte, continua valendo. É considerado acidente de trajeto, é acidente de trabalho. Se for no percurso indo para trabalhar, ou então saindo do trabalho e indo para casa. É acidente do trabalho. Pois é, então se esse percurso continua sendo acidente de trabalho, pelo menos minimiza, certo? Se puder, minimiza, certo, um pouquinho, né? Everaldo, acontecendo isso aí, eu já tive causa dessa situação, entendeu? É só a gente fazer a comunicação lá, antigamente era o CAT, agora é diferente, é só fazer a comunicação dentro dos prazos legais, a empresa você fica fora de certas responsabilidades, né? Você não pode não deixar de fazer as comunicações que tem que ser feita quando acontecem esses acidentes, né? Fala, Vanildo. O problema não é nem tanto se acidente, considerado acidente do trabalho ou não, porque a missão da empresa é fazer a CAT, e aí vem uma outra questão. Aí o cara já vem pensar na parte vai ter estabilidade? Quem vai dizer se aquilo lá é considerado acidente do trabalho ou não, que vai dar direito à estabilidade lá de 1 ano, é a perícia médica do INSS. Aí, muitas vezes, a empresa não quer comunicar, fazer a CAT, não comunica, às vezes a gente nem sabe que houve isso. Não chega nem para o escritório
E outro ponto, essa questão de CAT, fazer em escritório ou fazer dentro da empresa também, e os prazos que tem que cumprir, esse negócio é muito complicado. Tem todo esse detalhe, principalmente, às vezes, o empregador não quer fazer nada disso para não ser configurado lá o funcionário não ter estabilidade. Também tem esse detalhe. Fala, Mas se não Leandro. fizer, se não fazer, fica pior, né? É. Fala, Leandro. Sentido aqui, eu localizei uma situação no sentido para o Abrão, o leasing lá daquele questionamento seu anterior, o arrendamento, né, Arrendamento. mercantil, Ah, lá tá. na redação lá prevista na Lei Complementar 123 de 2006, ela é no âmbito financeiro, tá? Aquele arrendamento mercantil que ela fala é leasing financeiro, financiamento. Tá? Aí, agora o que Falou acontece? comodato. Comodato é uma coisa, leasing é outra, Leandro. Não, mas ela é tida como leasing financeira, Beraldo. É no âmbito lá da Não, mas redação lá. ele falou o quê? Arrendamento e aluguel. A diferença é essa. Sim, não, estou dizendo o seguinte: a vedação que está lá na Lei Complementar 123, ela usa o termo arrendamento mercantil. O âmbito que ela está se referindo lá é no âmbito financeiro, no âmbito de Então, financiamento. arrendamento não tem nada a ver com isso, não, né? Exatamente. Agora é o seguinte: se essa atividade que o Abraão estava descrevendo, se ela for uma atividade, rural, viu, Abraão? For classificado como atividade rural, ela não tem nenhuma vedação para enquadrar no Simples Nacional, não. Inclusive, pode ser até se enquadrar no anexo 1 do Simples Nacional. Aí você só precisa ver se essa atividade ela se enquadra como uma atividade rural. Então, aquele mercantil Leandro, lá... Mas eu acho, Leandro, que você não escutou o restante. Vamos supor, se ele receber o arrendamento em bens, certo? É considerado mercantil. Então aí vai ter que ter uma leitura bem profunda sobre esse arrendamento que ele está fazendo. Tá. Ailon, fala. Eu gostaria de saber o seguinte, está me ouvindo? Estamos. A empresa que apresenta o E-Social, tá, dentro do E-Social, ela tem que apresentar RAIS? Até outubro, parece, né? Ou maio. De lá para cá não precisa mais. Fala, Vanildo. Pelo seguinte, não terminei a minha colocação, é porque o meu caso é um condomínio. Estou fazendo o E-Social e recebi uma notificação a semana atrasada falando do Ministério do Trabalho, falando a omissão de RAIS, que eu não apresentei. Eu não apresentei porque estou apresentando o E-Social. Não, se o passar, tinha que apresentar. Fala, Vanildo. Entra lá no portal do E-Social, quando você entra lá nos dados do empregador, lá no... agora eu esqueci. Você entra lá no primeiro menuzinho, empregador, na primeira opção, acho que é dados cadastrais, uma coisa assim, lá tem uma opção que diz em que grupo você está do E-Social. Aí teria que saber em que grupo está enquadrado no E-Social. Se for grupo 1, eu creio que não seja, provavelmente é grupo 2, desde janeiro de 2019 tem que estar fechando folha. Então, o ano de 2019 não existe mais RAIS para grupo 2, 2020 também não, 21 também não. Para grupo 3, ainda vai existir o RAIS até do ano passado, né? A partir desse ano, que seria a RAIS que envia ano que vem, já não vai ter mais, porque grupo 3 já está fechando folha desde maio do ano passado, né? É isso mesmo. O condomínio parece que é grupo, se não me engano, é grupo 3. É o meu caso. É o caso seu. Então você tinha que ter feito RAIS até o ano passado, até de RAIS que fez esse ano referente ao ano passado. Deve ser isso. Você tinha que ter feito. É isso que está pedindo, é referente ao ano passado, né? Então você tinha que fazer, porque você só tem que pensar o seguinte: quando que eu comecei a fechar a folha pelo social, enviar as remunerações e fechar a folha? Foi desde janeiro do ano? Foi. Então, nesse ano eu não preciso mais fazer RAIS. Se eu comecei pela metade do ano, eu tenho que enviar RAIS daquele ano, porque não vai estar completo o E-Social. É isso mesmo, Aldo. Tá ok. Então tá certo. Falou. Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? Fábia.
Colegas, é sobre o DIFAL, Lei Complementar 190, DIFAL não contribuinte, operação interestadual. Pessoa física, né? Alguém tem notícia aí se o Estado da Cefaz já manifestou, soltou alguma portaria, alguma coisa, porque eu não encontrei. Fala, Leandro. Não, Fábio. Boa noite, mestre Não, Fábio. perdão, Boa noite, doutor. Ô, Leandro, perdão. É a Nilda. É sobre esse assunto, Nilda? Não, o meu assunto é outro. Então tá, então responde, é sobre esse assunto, né, Leandro? É sobre o que o Fábio me perguntou de Tá FAO. bom, é esse então. Ô, Fábio, não tem nenhuma posição ainda. A posição do Estado de Goiás é sobre a vigência da lei complementar, né? 190. Então, fica ali 1º de abril de 2022, né? Então, Pois é, o Estado manifestou? Na verdade, assim, a posição dele é que ele passa a cobrar aqui no Estado de Goiás de acordo com a vigência da Lei Complementar 190 de 2022. Mas está escrito em portaria, instituição normativa, onde? Não, tá lá bem no rodapé lá do anexo 14 ou 15 lá do RCTE, que fala só sobre diferencial de alíquotas para não contribuinte. Então tá lá no final, né? Então, ok, isso que eu queria saber. Obrigado. Não, tá no começo, tá bem no começo da folha. Ele se posicionou dessa forma. Ele começa, o Estado de Goiás começa a cobrar de acordo com a vigência da Lei Complementar 190. Fala, Nilda. Boa noite. Tá me ouvindo, né? Fala. Então tá. A minha situação é a situação de um espólio. Eu fiz a declaração de abertura do espólio. Na época, o advogado falou para mim o seguinte, que era para mim colocar o valor lá do imóvel que tinha lançado, 100 mil. E eu fiz em 2017. E vem fazendo ele todo ano naquele valor de 100 mil. Quando foi ano passado, para mim fazer o fechamento agora de final de espólio, aí já veio a documentação para mim, lá a avaliação da prefeitura, 320. E a escritura pública no valor de 300 mil, que era 150 da meieira e 150 que era dos filhos, né? Agora eu pergunto, aí eu estou fazendo a declaração todo ano no valor de 100 mil, e veio esse último ano já com esse valor. Eu pergunto, eu retifico as declarações, porque eu fiz a final de espólio, fechei com um valor de 100, igual eu estava fazendo. Estou certa ou estou errada? No meu entendimento, é facultado. Mas alguém quer perguntar aí? Quer falar? Marcos, é sobre esse assunto, Marcos? Boa noite a todos, sim. Pode falar. Na declaração final de espólio, você tem a opção. Você escolhe se você mantém o custo histórico, que geralmente, dependendo da data do bem, não compensa, porque você pode diminuir um futuro ganho de capital, tá? E você pode atualizar para valor de mercado. Independentemente do valor que está na escritura, do valor de avaliação de prefeitura, avaliação do ITCD, você não é obrigado a seguir aquele valor. Você tem que analisar para fins do imposto de renda. Se você mantém a transferência por 100 mil, que aí tem que analisar a situação do bem, a quantidade de bens envolvidos, ou se você transfere atualizado e apura o ganho de capital. Tá, então tá bom. Porque eu falei sobre isso para o cliente falou, não, eu não me interessa vender, esse imóvel é para mim morar o resto da minha vida, não sei quanto que eu vou vender, nem sei se eu vou vender isso, eu não quero pagar ganho de capital. Porque eu pensei, falei, para me passar para o 320, igual estava a avaliação da prefeitura, teria que pagar o ganho de capital. Quando eu falei para ela, falou assim, não quero não. Mas eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Então eu posso optar, ou aquele 100 mil que veio de lá para cá, fechar de espólio, como eu fiz, o fechamento de espólio, ou poderia ter feito 320, mas fizesse com ganho de capital. É isso? Quem era? Então eu fiz certo. O dia que ela vender, ela vai pagar de 100 para quanto que for vender, não é isso? Tranquilo. Não, ótimo. Fala, Brão. Fala, Marco, termina. Quem era o adquirente? Só tinha a cônjuge sobrevivente ou tinha herdeiro também? Não, tinha além da cônjuge os filhos, né? 50% dela e 50% dos filhos.
Doutora, é bom analisar a data de antiguidade dos bens, né? Pelo menos para atualizar a parte dos herdeiros, que para cônjuge não é atualização mesmo. A data dos cônjuges podia ser a mesma, né? Fala, Abrão. Ô, Nilton, antes de 2017, ele tinha declaração ou não? Outra coisa, qual foi a data que a pessoa adquiriu esse bem aí? Porque dependendo da data, até é isento, né? Não, foi 1983. Ah, sei. E a declaração, tinha declaração antes de 2017 ou não? Você abriu a de 2017? Não, eu abri em 2017. Ah, tá. Não, então tá certo. A orientação do Marcos aí tá correta, é isso mesmo. Você não tem que fazer nada. Faz se quiser, né? Se não quiser, não tem necessidade. Ah, não, que ótimo então, né? Ele morreu em 2016, aí em 2017 eu fiz. Era para fazer em 2016. Mas quando o advogado me procurou para fazer, em 2016 já não fazia mais. Aí eu fiz em 2017. E fiz todas, 2018, 2019, 2020, 2021 você fez e 2022. Certo. Você fez certo. Eu queria só corrigir uma questão que você falou, e que você falou em declaração inicial de espólio. Não existe declaração inicial de espólio. Apenas você continua fazendo a declaração do espólio e muda o código para o código 81, que é espólio, e pronto, e continua normal. Ah, certo. Não, foi isso mesmo. Só para tirar essa... Não, foi bom então, né? Não existe essa questão de falar declaração inicial de espólio. Não tem. A partir que morreu é a primeira, né? Só mudou. Porque às vezes ele já vem fazendo normalmente. Não, eu já vi fazendo. Né? A única coisa que faz é mudar o código, só isso. Abraão, ele pode morrer no dia 31 de dezembro, é espólio ano passado. Se ele morreu dia 31, é espólio. Ah, entendi. Aí ele vai fazer a declaração normal, apenas vai mudar o código, né? Entendeu? E aí, até fazer o final de espólio, ele vai fazendo a declaração normal no código 81. Não, então tá bom. Já pode dormir tranquilo, né, Nilda? Posso dormir tranquilo, que eu não preciso fazer correção nem nada. E eu posso fazer outra pergunta? Pode. Posso? Tá. É o seguinte, em relação a uma pessoa que pegou um terreno e agora de condomínio, e tem a pessoa abriu uma empresa, 60% é para ele e 40% é para a pessoa, né, que é de condomínio. E essa pessoa está recebendo dinheiro, ele passa limpinho para ela 15 mil todo mês. Resumindo, 180 mil anual. Vai lá e deposita na conta dela, né? E esse ano ela casou, né? Esse ano, quer dizer, e já pediu para colocar ela como dependente do marido. Por causa de plano de saúde e tudo. Não, eu me coloca como dependente. Tudo bem. Eu falei, mas você tem algum rendimento? Eu tenho, né? Qual o seu rendimento? O rendimento que eu tenho é esse dinheiro que eu estou recebendo agora, 15 mil todo mês. Falei, tá. Explica melhor isso aí, Nilda. Oi? Explica melhor isso aí, eu não entendi, não. Alguém entendeu aí? Ela recebe 15 mil de quê? De aluguel, arrendamento, de luva, o que é? Não, é porque ela tinha um terreno e deu para uma pessoa fazer condomínio. E ele abriu uma empresa, tem lá os 60%. O contrato que ela fez com ele foi o seguinte: ela passou o terreno para ele, fazer condomínio com todas as despesas dele, abrir empresa, pagar os encargos, impostos, tudo por conta dele. E 40% é dela. Mas ela não entrou na sociedade, não? Não, ela não faz parte da sociedade. Então, ela não tem como fazer uma distribuição de lucro nem nada para ela. Simplesmente, eu pago os 15 mil para ela todo mês. Aí, Nilda, é ganho de capital, não tem jeito. Fala, Antônio. Ela vai ter que pagar ganho de capital? Como assim? Abraão, ela vendeu um bem dela. Se ela não faz parte da sociedade do condomínio, se ela fizesse, ela recebia como distribuição de lucro aí. Isso eu falei porém, ela não faz parte, ela vendeu um imóvel, né, para ele vai construir lá. Entendeu? Então é ganho de capital, não tem jeito.
Não tem uma forma de abrir uma empresa para ela pagar esses impostos baseados na empresa, que esse dinheiro que vem, eu não sei nem como também. Esse valor de 15 mil não compensa abrir empresa. Como se fosse o aluguel, né? Teria que fazer isso antes de começar. Agora já está tudo andando, não tem jeito, não. É ganho de capital. E outra coisa, ela me falou que já tem 2 anos, que desde 2019, 20, né, que ela já está recebendo esse dinheiro lá, está indo para a conta dela, sabe? Tá bom. Aí eu falei, olha, já que você já tem 2 anos, deixa eu colocar você como dependente, e agora de seu marido, já que você quer, e eu vou ver isso aí. Tenha paciência agora. Depois do dia 31 de maio, eu volto a falar com você sobre isso. O que é que eu vou fazer na sua vida? Bem, é o Antônio a falar, depois o Marco, depois o Vanildo. Fala, Antônio. Boa noite para vocês. Boa. Cheguei bem tarde na reunião. Nilton, em relação ao anterior, você falou lá do espólio, você tem que lembrar de fazer a declaração também da senhora que recebeu, né? Porque como ela recebeu a herança, ela é herdeira. Sim. Ela já fazia a declaração dela, aí eu já coloquei os 50% para ela. Perfeito. Certo. E esse segundo caso seu aí, é o do doutor Abrão falou aí, ó, é ganho de capital, já que ela cedeu o imóvel, ela deve ter feito um contrato de parceria com a pessoa. Cedendo o imóvel. Foi um contrato de parceria, os 40 para ela e ele assumiu aquela parte. Pois é, ela cedeu, ela fez um contrato de parceria com a pessoa, e ele assumiu 60%, ela 40% livre, né? Isso, Um ganho de capital, porque se ela tivesse feito uma SPE, somente com a participação no lucro, ela ia receber uma distribuição de dividendos, né? De lucro. Como ela não fez nada, simplesmente ela cedeu o imóvel para que a pessoa fizesse condomínio, é o que o doutor Abrão falou aí, é um ganho de capital, que automaticamente ela está transferindo esse bem picado para a pessoa lá, para a outra que está recebendo, está vendendo os imóveis. E para fazer esse ganho de capital agora, com essa situação que já tem 2 anos... Começa agora, Nilda. Hã? Começa agora, esquece o passado. Para trás faz com juro e multa, pronto. Se quiser, né? Mata ela no coração. Não, esquece o passado, começa esse ano pagando direitinho. E aí, agora a pergunta eu faço, como que eu vou fazer esse ganho de capital para ela? Lote por lote? Como 25, que eu não sei nem como recebe. Oi? 25% ou 26% sobre o que recebe. Imóvel. Cada mês eu parcelo que ela recebe. Pega a fração 15 mil. Então, por exemplo, vamos colocar, 100 mil metros quadrados. Ela tem 40 mil metros e o outro tem 60 mil. Por quê? Ela cedeu, ela tem 40%. Esses 40% dela, que cedeu 40 mil metros, ela vai dividir em quantas parcelas? Então vai fazendo proporcional. Proporcional o ganho de capital? Proporcional, porque antes são... Não, mas ela recebe todo mês é infinito. Sim, até terminar, por exemplo, ele pega um lote lá, ele vende um lote vamos supor, por 100 mil. E aí todo mês ele recebe R$1.000. Então, sobrou 15 mil para ela, daquele dinheiro que ele recebeu. Mas vai variar ou... Oi? Nilda, varia? Não, vai variar porque ele vai vendendo aqueles lotes daquele condomínio, mas é mais ou menos 15 mil, sabe? Porque eu acho que, se eu não me engano, já vendeu tudo. Pode variar, porque tem mês que talvez ele não recebe, né? Tem parcela que atrasa, vem mês que vem pode pagar 2 parcelas. As parcelas provavelmente é corrigida. É isso. O que ele receber é ganho capital, pronto. Isso aí é o seguinte, ele não fez parceria, não fez nada. Ele vendeu um terreno para receber em parcelado. Não tem jeito, é ganho de capital. Mesmo que recebe variavelmente, devido os contratos ter correção, ou igual você está falando, um cliente atrasa, revende para outro, então isso. Não tem jeito. Ela não participou de nada. Ela vendeu o terreno dela e recebe essa porcentagem, né? A confusão é só na porcentagem, mas ela fez uma negociação de venda e está recebendo parcelado, conforme ele vai recebendo lá também. Foi feito
uma negociação equivocada, né? Devia ter feito certo, como condomínio mesmo de loteamento, aí evitaria toda essa problemática. Se ela fizesse parte dessa empresa, era a melhor coisa que ela teria que ter feito. Exatamente. Não é? Exatamente. Mas esse pessoal de Brasília, eles vêm e pegaram essa beira Corumbá 4 aqui, principalmente essas pessoas mais humildes. Eles ficaram doidos para pegar 15 mil por mês, que foi o caso dessa moça. Essa moça não tinha pai, não tinha mãe, a mãe que deixou essa herancinha para ela, né? Era 2 filhos, rapaz e uma mocinha, doido para pegar 15 mil por mês. Quem é que não quer, né? Para andar de Hilux igual estão andando agora, né? E aí aconteceu isso, mas ele não quer saber só da Hilux, o resto para trás do problema ele não quer nem saber, coitados. Aí já levou esse problemão para mim agora. Se eu vou falar isso para ela, ela vai morrer do coração, mas é isso aí, né? Outra coisa, viu, Nilton? Você recomenda a ela não ser dependente do marido, porque aí vai jogar tudo isso numa declaração só e encarece pra caramba. Nesses casos, é recomendado fazer as declarações em separado. Isso eu falei para ela. Prefeito de Unimed, essas coisas, não tem necessidade dela ser dependente. Não precisa. O plano de saúde... Não tem necessidade de fazer declaração única. Pode fazer separado, ela tem todos os direitos, qualquer plano de saúde dá os direitos para ela, porque ela vai mostrar a certidão de casamento e a prova que ela não tem nada a ver uma coisa com a declaração de imposto de renda pessoa física, não tem nada a ver com essa dependência de plano de saúde. Abraão, e eu fiz ela como dependente. Eu vou fazer o seguinte, vou retificar e tirar ela e fazer a dela separada. Fica caríssimo botar única. Eu acho que é melhor eu tirar ela de novo, retificar essa declaração dela, não é isso? Eu não sei se vai ter jeito de você fazer isso agora, né? Porque provavelmente já gerou imposto, alguma coisa. Não mexo na passada, viu? Não? Então tá Marcos, bom. Fala, Marcos. Quer falar, Marcos? Não, só acrescentar complementar o comentário da Abraão, que ele colocou, Abrão, né, perdão, colocou muito bem sobre o plano de saúde, né, despesa de plano de saúde, escola, instrução, é sempre colada na pessoa beneficiária, em usufrui o serviço, né, não importa quem paga, ainda mais quando é entidade familiar. Agora, essa questão desse condomínio que foi feito aí, vamos falar assim, essa venda que foi feita lá atrás, o ganho de capital tem que ser apurado lá atrás, aí agora cada parcela tem que apurar um ganho proporcional. Ficou muito ruim a situação dela aí. Fala, Vanil. Na verdade, acho que isso aí não tem muito nem o que quer ajudar, porque a coisa já começou errada, eu não vejo solução aí, igual o senhor Abraão falou, é ganho de capital, quer fazer o correto? É desde o começo, de tudo que está recebendo, porque esse negócio aí me parece que é vender o que... No fim, isso aí caracteriza vender o imóvel e está recebendo de parcelado. Não interessa esse negócio de correção, de 40%, não sei o quê. Tudo que ela recebeu é do imóvel que ela tinha e vendeu para essa outra pessoa aí que construiu e vai pagar ela desse jeito. Então, tudo que está entrando de dinheiro tem que ser oferecido lá para a tributação do ganho de capital. Quanto a esse negócio de despesas, igual já foi falado aí, só para você ter eu tenho exemplo aqui, por exemplo. O marido é dependente da esposa num plano e ela é dependente dele em outro plano. E fazem declarações separadas e é lançado lá as despesas, o que é de cada um é lançado na sua declaração, independente se é o plano lá, o titular é o marido, ou se o titular, ou seja, ele é cruzado. E usa as despesas do mesmo jeito, desde que seja o valor que está lá declarado, que foi pago para cada pessoa. É comum, é um casal, despesa comum. Fala, Marcos. Não, aí seria bom, né, analisar se por um acaso foi feito o contrato e como que esse contrato foi feito, se essas vendas foram com valor definido, porque se por um acaso acontecer isso, de ter um valor definido do total do imóvel, e depois só o recebimento é proporcional às vendas, se tiver atualização da parcela, se estiver fazendo certo, a pessoa jurídica que está pagando esses juros, digamos, deveria fazer uma retenção do imposto de renda. O ganho de capital, ela paga cada parcela, mas o acréscimo, os juros, deveria ter uma retenção, né? Aí igual tem que ver se tudo isso está sendo feito, porque tanto tempo assim, e agora que vai organizar? Alguém mais quer falar? Está respondido, Nilton?
Tá sim, tá? Muito obrigada, viu? Falou. Alguém mais quer falar? Alguém mais? Fala, Abrão. Geraldo, eu queria voltar à questão do DIFAL aí. O cliente é locação de máquinas e equipamento. Então, ele compra para imobilizado, né? E compra de outro estado. E ele não tem a inscrição estadual. E ele consegue comprar e a empresa lá tem que fazer o DIFAL, né? O vendedor. Depende do estado lá, né? É o vendedor. O Leandro aí pode nos ajudar. Ô, Fábio, você pode responder, Fábio? Ele é contribuinte? Não, ele não é contribuinte, ele é locação de equipamento, betoneira, essas coisas, entendeu? Então, quando ele compra de outro estado... Ele tem cadastro estadual. Ele tinha, Everaldo. E não sei por quê. Ele tinha, mas não sei por que baixou essa inscrição. Porque ele não sabe me explicar por que baixou. Baixou, pronto. Agora a gente quer recuperar isso aí. Mas está precisando de comprar, né? Um valor elevado. E ele é Simples Nacional. Então, quando a empresa compra, ela aqui que está recebendo, ela que tem que apurar e recolher. Quando a empresa de fora lá vende para a pessoa física, ela lá tem que recolher, reter e recolher. Mas ele é pessoa jurídica. Pessoa jurídica que não é contribuinte. Ah, não é contribuinte. Não. Né? Não, nesse caso aí, ó, a atividade principal, Abrão, a atividade primária dela é locação de equipamento. Pois é, então aluguel de máquinas e equipamentos exatamente. A empresa que desempenha essa atividade, se ela tiver só essa atividade, né, nos atos constitutivos dela, ela não é contribuinte do ICMS. Se ela não é contribuinte do ICMS, a obrigatoriedade do recolhimento, uma vez que essa mercadoria, esse produto, ele vai ser classificado no adquirente como uso ou consumo ou ativo imobilizado, a obrigatoriedade do recolhimento é no remetente. Ah, certo. Tá? Agora, eu tenho esse entendimento também. Mas se ele não agora só tem que tomar um cuidado por conta da solidariedade, tá? Sei. Exigir que venha a GRN na nota fiscal, né? Exatamente. Eustáquio, fala. É uma pergunta meia sem lógica, mas assim, eu estou com dúvida. Em relação ao DIFAL, foi julgado improcedente essa cobrança para a empresa do Simples, certo? Lá no STF. E tá cobrando ainda? Como eu fiquei meio perdido aqui. Mas aí tem que separar os diferenciais da lista. Tem que separar aí o regime tributário. Na operação interestadual para não contribuinte, o optante do Simples Nacional antigamente já estava suspenso por uma ADI, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí foi julgado inconstitucional pelo STF. Então o Simples Nacional já não estava suspenso e continua não recolhendo. Mas isso é na operação interestadual para não contribuinte, é na saída. Na saída interestadual que ele não recolhe. Aí não confunde com aquele da aquisição na entrada, que é outra coisa. E nem com do uso e consumo, e nem com do imobilizado, que ele continua recolhendo, porque o fato gerador está na entrada. Não, então beleza, era o que eu pensava mesmo. Pode falar, Marcos. O optante pelo Simples como contribuinte comprador, ele pode ter dois diferenciais da lista, né? O para seu consumo final e aquela aberração para revenda que existe na discussão, porque não tem lei no só decreto, né? Mas os dois diferenciais da lista de compra, o optante pelo Simples pode decreto 904 2017. E tem o nosso desembargador do Tribunal de Justiça, muito bem, né? Não sei se existir, se fizesse uma lei. Respondeu, Brão? Sim, Everaldo. Estou satisfeito. Da minha parte, está resolvido. Alguém mais tem pergunta? Vanildo. Eu queria perguntar, eu ouvi o Marcos falando que o desembargador, não entendi, cortou. Foi decidido que não é mais devido esse DIFAL na compra fora do Estado por empresas do Simples Nacional, é isso?
Não, é porque nos últimos votos, né, isso está em, vamos falar assim, em plenário no Tribunal de Justiça, em várias decisões, aí dois desembargadores argumentam muito bem isso, né, de que o Estado de Goiás, para, pelo menos, começar um princípio de discussão dessa cobrança do DIFAL, ele deveria ter criado uma lei, não cobrar por decreto. Então, quando chega para ele votar, ele já vota nesse sentido, né? Então, é questão individual para cada contribuinte, né? Mas, de modo geral, quem não tem nada em juízo, segue a cobrança. Não, entendi. Quando surgiu esse decreto, a primeira coisa que eu me perguntei foi isso: qual que é o embasamento legal disso? E lá, bem no começo dele, ele usa lá um artigo lá, acho que é do Código Tributário do Estado, que é um troço genérico, que o governador pode criar Deus e o mundo com base naquilo, instituir um monte de coisa. Então, e outra coisa que eu queria saber, perguntar para os colegas, porque isso também não entra na minha cabeça. Existe uma cartilhinha desse negócio do DIFAL falando que considera transferência, se eu tenho uma filial em outro estado, transfiro para cá, considera como, eu tenho que apurar DIFAL, é considerado uma operação como se fosse uma compra, eu estivesse comprando da filial lá de outro estado. Só lá que no decreto não cita essa palavra transferência. Lá uso, acho que é o termo aquisição. Porque Goiás usa esse termo. Aquisição, ele coloca como se fosse um contexto do direito, que a aquisição é receber algo em propriedade para você, né? Aí entra compra, bonificação, transferência, entra tudo. Fala, Leandro. Só fazendo uma adendo... Abri uma filial em São Paulo e não comprava mais, só transferia. Só fazendo uma adendo, Ivanildo, só para enriquecer aí a discussão, já que a gente está falando do diferencial de alíquota na operação interestadual. Agora, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, julgando a ação de 3 empresas, uma, eu até me lembro, é a Bimac, o nome dela, eles estavam pleiteando o recolhimento desse diferencial de alíquota só a partir de 2023. E ele negou, não só dessa empresa, julgou improcedente, não só dessa ação dessa empresa, como mais de outras duas, alegando que não houve surpresa econômica na cobrança. Inclusive, determinando que as empresas recolham a partir de 5 de janeiro de 2022. Fala, Marco. Essa 3 ADI, né, Leandro? Não sei se tem um número 7170, 7175, enfim. Essas liminares, 2 delas nem foram julgadas, foram improcedentes porque não deveriam ter solicitado, não tinham direito de abrir a ação direta de inconstitucionalidade. Aí no julgamento... Porque não tem representação nacional. Isso, exato. Aí no julgamento, né, o Alexandre de Moraes julgando cada liminar, ele tem que dispor sobre aquela. Aí nenhuma liminar colocou, não houve questão de inovação jurídica com a LC 190. Então ele simplesmente assim, essa liminar não aceita. Então, ele, com o entendimento, alguns estados vão voltar à cobrança normalmente, dia 5 de abril, dia 5 de janeiro, que seja o que eles vão definir a cobrança, mas não está impondo que os estados vão cobrar. Aí volta para a questão lá do início do julgamento, de que os estados podem cobrar um pouco na solicitação, cobrando normalmente. Fábia. Agora você veja, eu estudei sabendo o seguinte: quando uma lei é criada inconstitucional e depois é julgada inconstitucional, eu tenho que reaver as minhas perdas, porque eu paguei inconstitucionalmente. Agora o STF fala o seguinte: não, é inconstitucional, mas eu vou modular para 31 de dezembro de 2021. O Estado pode ficar metendo a mão no seu bolso aí até 31 de dezembro de 2021. Em 2022, em 2021 vem uma lei e regulariza tudo. Isso é uma indecência, é uma insegurança jurídica sem precedente. É ministro, cara. Vai dizer que a Constituição não fala que está criando uma nova modalidade de tributo? Mas ministro, não, tem que entender o princípio da anualidade, princípio nonagesimal. Agora o cara, não, eu sou o Deus e fica por isso mesmo, né? Ministro é ministro, né? O Anildo. Fábio, a resposta disso aí é tão simples, é a tal da hermenêutica. Com esse diabo aí, o cara inventa Deus e o mundo ali daquela Constituição.
acha um artigo que diz o que ele quer, mas na frente ele diz, tem outro artigo que é contrário àquele anterior. Aí ele escolhe qual que se aplica para aquela situação, porque a Constituição foi feita desse jeito, se contradizendo, e o cara vai lá com a tal da hermenêutica, espreme qualquer coisa lá, é isso aqui, a partir de agora é isso aqui. E pronto. Ô, Fábio, o regimento interno lá do Supremo permite que os ministros, em matéria tributária, eles não precisam seguir a Constituição nem os procedimentos técnicos. Eles podem ter uma decisão política. Esse é o problema. Ele devia ter pulso para ter decisão política, o que os estados estão alegando é o seguinte, nós estamos quebrados. Então, por que não tem pulso para chegar assim, não, vamos reorganizar o Estado, vamos fazer uma auditoria para estar gastando com o quê? Está roubando com o quê? Mas não faz, não. Só quebra do lado do contribuinte. Só. Aí não tem Alguém mais quer discutir? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Ainda falta poucos minutos. Então, até terça-feira, se Deus quiser, né? Uma boa noite a todos, até terça-feira. Que Deus abençoe. Pensei que ia dar pouca coisa, pego pouca gente, mas deu muita gente. Veraldo, eu não lembro o nome do rapaz aí que ele falou. Ele falou que era uma pergunta assim, porque ele está se preocupando. Eustáquio. Nós vamos dizer para ele o seguinte: não tem nada simples nem nada. Se tem dúvida, vamos perguntar. Né? Nós todos aí estamos na reunião, com o maior prazer esclarecer as dúvidas das pessoas. Pode ser coisa simples, coisa elementar, tudo, mas está com a dúvida, traz a pergunta para nós, né? É pior, Abrão, que a reunião está virando, certo, só com gente aqui, muita gente entendida do caso, né? É muito bom. Exatamente. Não vem só para perguntar, não. Ele vem para passar o conhecimento dele para outro. Ô, Geraldo, só dando uma deixa aí, como é que está o nosso amigo Eli? O que tem ele? Parece que eu estava com problema de saúde, o Eli. Não, tá ótimo. Tá Hoje ótimo, é reunião. Né? Tá bem. Não, ele só tirou um negocinho aqui, uma verruga. Ah, tá. É coisa simples. É. Uma boa noite a todos. Todo mundo fica com Deus. Até a próxima semana. Eu gostaria de perguntar, saber notícia de um colega também. Veraldo, você tem notícia do Aldair? O Aldair está bem. Tá bem. Depois dessa pandemia, nunca mais eu tive notícia dele, não tem telefone. Ele não gosta de virtual. Ele só gosta de presencial. Bom, já aproveitando a oportunidade, não tem previsão de pelo menos uma vez por mês ou 2 vezes por ano, assim, numa reunião presencial, não? Se colocar em votação, vai perder. No meu ponto de vista, eu particularmente, eu sinto muita saudade dos colegas, gostaria de vê-los presencialmente, pelo menos uma vez, ou 2 vezes por ano, ou 3 vezes, o que for possível, né? Pois é. Agora, presencial, acho que não volta mais não, viu? Bom, eu não diria se voltasse igual antes, mas pelo menos assim, Pois é, mas o pessoal não quer, o Ailon. Não, é uma sugestão. Se for para lá, vai ser 2 ou 3. Tá bom. Mas aí, ó, a gente decida no grupo. Se for presencial hoje, por exemplo, eu não participaria. Estou 900 quilômetros de Goiânia. O que você falou, Zé? Eu estou 900 quilômetros de Goiânia. A pessoa, se fosse presencial hoje, eu não podia ficar hoje. Aí, ó, não queria falar essa palavra, não, mas tem gente 900 quilômetros que está assistindo aqui, ó. E ele não vai poder vir, ó. Eu sei. Não, né? Tudo bem, mas aqueles que puderem, né? É uma questão assim de. Mas aí atrapalha o outro lá, o Ailon. Tem que ser igual. Eu acho que não vota, não, viu, Ailon? Senhor Veraldo, cria um dia de confraternização do grupo. Todo mundo se reúne lá e vai ser lá, presencial. Para falar nisso, confraternização, a Sucena do Conselho já está promovendo uma festa no dia 22 de setembro, lá na Chácara. Certo? Então, vai ser o dia de confraternizar no dia 22 de dezembro, que é o dia do contador, né? Tá?
Vai ter político, não, né? Já é uma boa. Já é uma boa. Vai convidar todo mundo. Tá? Até lá. Ela tá mexendo com o caso, automaticamente o sindicato vai fornecer a chácara, né? E ela vai fazer a festa. Gente, nós já despedimos a turma. Aprovado. Aprovado, né? A gente começa a bater nisso aí. Tchau para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima semana. Boa noite.